Depois disso, ele saiu, ele quem? Jesus Cristo. Depois disso, ele saiu, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Só guarda esse pedacinho também, ó, deixando tudo. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. Estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Já vou explicar o que é publicano, você vai ficar com raiva deles também. Aguenta aí. Verso 30. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E disseram-lhe, os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. A bênção de ser discípulo de Jesus Cristo, sempre comendo e bebendo. Guarda. 34. E Jesus lhe respondeu, acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho ou de odre velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu já vou explicar essa parábola já. Olha para cá, por favor. Olha o contexto aqui do livro de Lucas ao qual nós estamos seguindo. Jesus aqui, ele atenta-se aos fariseus. Para ficar mais fácil de você entender quem eram os fariseus, seríamos nós, literalmente. Se nós vivêssemos aqui na época de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, nós seríamos fariseus, que é o povo que mais está perto da fé verdadeira. Tem os seus erros, mas os saduceus, os escribas eram muito pior. Então, nós seríamos fariseus. Para ser mais específico, Jesus aqui está falando com os mestres da lei, ou você poderia trocar até com pastores. Este é o alvo da repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E depois, ele vai falar sobre o odre, apenas uma bolsa de couro onde se coloca o vinho, que eu vou explicar mais adiante. Esses fariseus, esses religiosos, eles tinham dois questionamentos em relação a Jesus Cristo. Primeiro, ele disse assim, por quê? Por que o vosso mestre, falando para os discípulos, come com ladrões? Isto é um absurdo diante da sociedade. Por que eles comem com pecadores? Por que eles não jejuam? Também estavam chamando Jesus e os seus discípulos de mundanos, porque, olha, vocês precisam fazer algo mais espiritual, que é deixar de comer, mas por onde nós olhamos, vocês estão comendo o tempo todo. Estava acusando Jesus de ser mundano. Das duas, uma. Ou Jesus era mundano, ou aqueles homens não conheciam a religião verdadeira. Esse é o tema da minha pregação hoje, né? A religião verdadeira. Este é o tema aqui desta passagem. Porque eu e você, nós podemos frequentar um lugar de culto. Um lugar onde este livro preto, ele é aberto e pregado sobre ele. Cantarmos músicas que engrandeçam a Deus. E ainda assim, estarmos no caminho errado. É o que acontecia com esses fariseus. Eles tinham o livro certo, o Deus certo. Achavam que estavam no caminho certo, mas Jesus vem para dar um choque de realidade neles, dizendo, vocês estão indo para o caminho errado. E quem mais pode cair nessa falácia do que nós que estamos aqui? Num domingo, cultuando ao Senhor. Então eu quero passar alguns princípios aqui deste texto. O primeiro é o seguinte. O mundo é dividido entre pecadores impenitentes e pecadores arrependidos. Perceba, se você ler os evangelhos, você vai ver quase que sempre a palavra publicano está associada a pecador. É quase que sinônimo. Se fala em publicano, automaticamente o que vem na mente das pessoas é pecador. Por que as pessoas tinham muito ranço dos publicanos? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que cobravam imposto dos irmãos, dos israelitas. O Império Romano dominava, e então o que eles faziam? Eles pegavam alguém de Israel, do seu próprio povo, e dizia assim,
você vai ser o nosso cobrador de imposto, vai trabalhar para o governo, porque era diferente de hoje. Hoje nós não temos um cobrador de imposto que vai lá na nossa porta bater e dizer: olha, eu vim receber a caixinha do governo. Hoje nós já pagamos imposto nos alimentos, em tudo que nós compramos, mercadoria, né, da linha branca e por aí vai, e pagamos muito imposto, em média 44%. Só que antes não tinha esse imposto embutido. Era uma pessoa que ia lá na porta da sua casa e batia e dizia: eu vim cobrar o dinheiro do Estado. E esses publicanos, eles eram odiados por quê? Primeiro que eles eram irmãos, estavam cobrando ali a sua própria população. E além disso, além deles cobrarem o que o governo mandava, eles pediam um pouco a mais, era onde eles tiravam dele por fora. É bem parecido com o político corrupto de hoje, nas suas obras e por aí vai, nas licitações. Então é por este motivo que o povo detestava esse tipo de gente. Porque se você pagar imposto já é ruim. Mas você saber que o cara está extorquindo você, daí você fica muito mais bravo ainda. Eu não sei quanto a você, mas eu vejo aquele senador lá que o presidente quer arrancar o DPVAT, ele quer voltar o DPVAT, eu quero matar o cara. Como assim? O cara está tentando aliviar o nosso lado e o cara, não, o povo tem que pagar imposto. Absurdo. Jesus aí, ele diz assim: os sãos não precisam de médicos. O que ele está dizendo é o seguinte: Jesus, ele está separando que existem algumas pessoas então que precisam dele e outras pessoas que não precisam deles. Existe pessoa boa, talvez você pode pensar que é essa divisão que ele está fazendo, mas não é. Aqui é apenas uma parábola, porque o mundo na verdade está dividindo apenas em duas pessoas, como eu coloquei ali, né? Pecadores impenitentes e pecadores arrependidos. Só há dois tipos de pessoas: aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que ainda não se viram como pecadores. É só esse tipo de gente que existe. Paulo define em Romanos 3 a humanidade assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando ele diz todos, ele está falando absolutamente todos. Ninguém escapa. Você não se torna pecador a partir do momento que você comete o primeiro ato de pecado. Mas a Escritura diz que nós nascemos com a natureza pecaminosa por conta de Adão. Por este motivo, todos pecaram. O mundo então é dividido entre pessoas que sabem que são pecadores e aqueles que ainda não sabem. E se você se considera alguém bom, é porque provavelmente você está do lado que Jesus disse que você se acha melhor do que os outros e, portanto, você não precisa tanto de Deus assim. Ou seja, você está mais longe ainda. Lembra o publicano e o fariseu? O publicano, pecador, orava com a mão no peito, dizendo assim: Senhor, se propício para comigo, pecador. Enquanto que o religioso: Senhor, graças te dou, não sou como os demais. Eu jejuo, dou o dízimo, estou sempre no culto. A Bíblia diz que aquele com o coração quebrantado, reconhecendo que era mal, este sim estava perto, mais perto de Jesus. Por que motivos Jesus aqui se reuniu e comeu com pecadores? Ora, se ele fosse fazer as suas refeições com pessoas que não são pecadoras, ele sempre faria as suas refeições sozinho. Apenas por esse motivo. Nenhum homem é salvo por meio da bondade. É isto que essa parábola quer trazer para mim e para você. Ninguém neste mundo consegue ser salvo por aquilo que ele faz, por suas obras. É isso que nós vemos na religião cristã verdadeira. A justificação pela fé. Tem uma diferença: justificação pela fé e justificação pelas obras. A justificação pela fé é quando nós reconhecemos que nós não somos bons o suficiente para alcançarmos a salvação. Então nós precisamos de alguém. A nossa justiça vem da nossa fé em alguém que cumpriu os mandamentos por nós, Jesus Cristo. Em oposição à justificação pela fé está a justificação pelas obras. Aqueles que acreditam que, pelo muito fazer, são dignos, merecedores de algo da parte de Deus. Pode comparar. A religião cristã verdadeira é diferente do catolicismo. Se você tem algum amigo católico, pergunte amanhã no serviço para ele: se você morrer hoje, você vai para onde? Posso adiantar a resposta dele para você? Ele vai dizer assim: puxa, nossa, eu não sei não. Eu tenho muita coisa para arrumar ainda, né? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: hoje eu estou com uns errinhos aí, mas assim que eu melhorar esses erros, daí eu vou. Pergunte aos adventistas. Eles vão dizer a mesma coisa. Pergunte aos islâmicos. Eles vão dizer a mesma coisa. Preciso guardar a Torá, é só esses que vão ser salvos.
O cristianismo, ele não dá bons mandamentos para que nós sejamos salvos. Não, não é. O cristianismo, ele vem mostrar para mim e para você: vocês estão perdidos. Aí, depois que nós reconhecemos a nossa perdição e o nosso pecado, aí então, ele vem com os mandamentos e, através do Espírito Santo, nos dá a capacidade de cumprir esses mandamentos. Coisas que anteriormente nós não conseguiríamos jamais. A essência da religião verdadeira nós podemos definir em duas. Põe ele para frente, Samuel, por favor. Primeiro, um sentimento profundo de que nós carecemos de misericórdia. É isso que todo cristão precisa entender. Lembre-se, Levi, este publicano aqui, cobrador de imposto, político corrupto, na lista da Odebrecht da sua época. Este político aqui, ele mais adiante se torna o apóstolo Mateus. Apóstolo. Escolhido por Jesus Cristo. Para mostrar para mim e para você que um sentimento profundo de que carecemos de misericórdia é a essência do cristianismo. Olhe para os homens que são exemplos para nós. Mateus escreveu o evangelho, o apóstolo, era político corrupto. Olhe para Abraão, o pai da fé, quando precisou exercer fé, diz a Escritura que ele não creu. Sua esposa riu quando disse que eles teriam um filho. Até o pai da fé deu uma desviada. Olhe para Pedro, que algumas semanas eu falei sobre ele. Aquele apóstolo que dizia: todos podem te negar, menos eu. Na hora que o pau quebrou, foi o primeiro que correu. Pastor, por que Jesus pega esse tipo de pessoa? É porque só tem esses. Não tem outros. Apenas esse. Olhe para Davi. Gente, o homem segundo o coração de Deus. Isso, palavras do próprio Deus. Mentiu, matou, adulterou, armou ali uma cilada absurda. Apenas... Deus abençoe e prospere que ele troca escapamento. Davi armou uma cilada absurda para ficar com a mulher de um rapaz que só tinha sua esposa, enquanto ele tinha várias. Estes são os homens que são espelhos para nós. Por que Jesus precisou escolhê-los? Porque só tem essa raça. E Jesus está dizendo aqui que no cristianismo, no evangelho, há espaço para todos. Há espaço para Pedro, medroso, sim. Há espaço para Davi, adúltero, sim. Há espaço para Abraão, que de vez em quando foi incrédulo, sim. Há espaço para qualquer um, só que você precisa ter essa consciência plena de que você é pecador. Se nós temos essa consciência, meu irmão, ainda que você tenha mentido, adulterado, roubado, até mesmo matado, se há essa consciência de que, oh Deus, quão sujo e pecador eu sou, é para esses que há a possibilidade, é para mim e para você. Agora, você precisa se arrepender, não há outro caminho. Hoje, eu assisti um vídeo de uma irmã que mandou, de uma pastora, já começa por aí, né? Pastora. De uma pastora homossexual. E o argumento dela para continuar no pecado, eu não estou dizendo nem teologicamente em relação à pastora, vocês sabem que isso é errado. Mas o argumento dela para continuar no homossexualismo foi o seguinte: eu, quando tento ser mulher convencional, eu estou lutando contra uma natureza que há em mim. E se essa natureza que há em mim foi porque Deus me fez assim, então eu preciso viver da maneira que Ele me fez. E eu respondi à irmã assim: imagina o pedófilo usando o mesmo argumento. Deus me fez assim. Oh, eu vejo aquelas criancinhas de 5, 6 anos. Gente, mas o meu coração dispara. Deus me fez assim. Teremos que lutar por toda a vida contra a nossa natureza pecaminosa. Seja os homossexuais em relação a isso. Ou você acha que nós que somos héteros não temos tentações? Hã? Você aí, irmão, passa uma moça bonita lá do seu lado.
Se você é crente de verdade, você quase tem que arrancar o olho, literalmente. Porque a vontade de olhar é grande. E nós vamos lutar contra isso uma vida toda. Olha, eu tenho um amigo que ele tinha problema com homossexualismo. Hoje, graças a Deus, é casado, é pastor. Mas eu sempre digo a ele, meu irmão, você vai lutar a vida toda contra isso. A vida toda. Pode ter 10, 15 filhos, mas nós lutaremos contra a nossa natureza pecaminosa durante toda uma vida. Não vai haver um momento sequer que o diabo vai dar tréguas para mim e para você. Não vai. O que nós precisamos é entender o quão pecadores nós somos, nos arrependermos e lutarmos. Não é se deixar por vencido. Esse é o problema de muitos. Eles não lutam. Às vezes até se esforçam, mas na primeira derrota, eu tentei, Deus está de prova. Continuemos a lutar constantemente. Jesus, ele não trata a mim e você como vítima. Não trata. Ele não diz assim, olha, eu te perdoo porque você não tem culpa. Ele sabe que nós temos culpa. Por isso a importância de você saber que você tem culpa. E não dar desculpa. O rapaz me questionou essa semana da seguinte maneira. Ele disse assim, o ser humano, ele nasce bom. Filosofando, né? Na hora eu já peguei quem que ele está falando. Ele nasce bom. O problema é que a sociedade o corrompe. O homem nasce bom. A sociedade corrompe o homem. Eu disse assim para ele, criatura, vamos lá. O homem nasce bom. A sociedade corrompe o homem, certo? Certo. A sociedade é formada por quem? Animais? Homens? E quando ele me disse assim, olha, o homem nasce bom, o homem nasce sem pecado, e ele mesmo citou Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte, eu retruquei, vamos lá, já que o salário do pecado é a morte, e você disse que o homem nasce bom, como você me explica bebês recém-nascidos morrerem? Qual a explicação lógica com base nisso que você falou? O homem nasce bom, nasce, sem pecado. Como você me explica? Sabendo que o salário do pecado é a morte, e crianças, às vezes morrem na barriga, às vezes morrem quando nasce. Só uma explicação. Ninguém nasce bom. Desde o pecado de Adão, é isso que Paulo vem explicar em Romanos. A natureza pecaminosa passou a todos. E a prova disso é a morte de criança. Ele não nos perdoa, porque ele vê que no fundo há algo bom em nós. Eu sei que é isso que você ouve de palestrante motivacional, né? Porque lá no fundo, lá no fundo, Deus viu algo de bom em você. Mentira, irmão, viu nada. Lá no fundo, quanto mais fundo ele foi, mais ele viu que você era podre. Essa é a realidade do evangelho, que é diferente do evangelho de David Leonardo, que prega o contrário disso. A questão é, Deus sabe que somos maus. Você sabe? A segunda coisa é que um sentimento profundo de que também precisamos dar misericórdia. Primeiro, você precisa saber, eu necessito da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas também você precisa saber que você necessita dar misericórdia para aqueles que estão ao seu redor. Porque não foi dessa maneira que Jesus agiu conosco? Eu coloquei Mateus ali. Mateus capítulo 9, olha o que Jesus disse. Ide, é uma ordem. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Ide, imperativo, né? Vai. Calma aí. Eu não quero holocaustos e sim misericórdia, mas não foi ele mesmo que tinha instituído sacrifícios? Holocaustos? Você sabe o que era o holocausto? O holocausto era oferta. Era oferta que se levava no culto ali. Mas por trás daquele cordeiro sendo sacrificado, daquela oferta sendo levada, por trás daquilo estava fé, estava amor. Como assim estava fé, estava amor? Que isso é o que define a nossa religião. Estava fé no sentido de que, você imagina, a pessoa tirava lá um bezerro do seu rebanho e levava-o para ser sacrificado na igreja. Ela estava perdendo algo. Era um bezerro a menos. Ela precisava de fé para fazer assim, este eu vou dar para Deus. E eu creio que Deus vai suprir, mesmo faltando este daqui. Ora, fé. Não é assim que nós fazemos? Com o nosso dízimo, com a nossa oferta? Quando nós somos fiéis a Deus, estamos tirando uma parte daquilo que nós ganhamos
Estamos dizendo, mesmo tirando essa 10ª parte, eu creio que o Senhor vai suprir a necessidade que eu preciso com os outros 90%. Precisava de fé, mas não apenas isso. Quando as pessoas levavam uma oferta no templo, assim como levam hoje, é um símbolo de amor também. Por quê? Veja, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles dependiam das ofertas que eram sacrificadas para que eles se alimentassem. E não apenas isso. O dízimo, as ofertas, os holocaustos serviam para que o sacerdote fosse sustentado, mas para que também os pobres fossem ajudados. Então, para isso é necessário que haja fé da minha e da sua parte. Agora, se você frequenta um lugar de culto, diz que serve a Deus, mas bate na esposa de segunda a sexta, ora, cadê o amor que você diz crer? Cadê a fé que você diz exercitar? Não, não há. É apenas algo ritualístico. O segundo, põe aí, por favor, Samuel. O segundo princípio é o seguinte. Levi deixou tudo para seguir a Jesus. Levi, Mateus. Lembra? Acho que há 2 domingos. Pedro, na sua maior pescaria. O dia que a empresa de Pedro arrebentou. Sabe o que Pedro fez? Acabou. Vou ficar com o mestre. Levi faz a mesma coisa. Agora, o pastor moderno, ele faz outro milagre comigo e com você. Ele quer dizer para você que é sim possível você seguir a Jesus Cristo sem abrir mão de nada. Absolutamente nada. Você vai apenas ser acrescentado coisas. Você não vai precisar deixar nada. Não vai te custar nada ser cristão. O que ele faz? Ele pega a fé cristã e adequa você. Sendo que o caminho era o oposto. Era pegar, de fato, você e adequar a fé. Mas é isso que eles tentam fazer o tempo todo. Ele vai dar um jeito de fazer com que você venha à igreja culto após culto e vá para sua casa sem se sentir culpado. Mesmo que você durma com 3 mulheres uma semana. Mesmo que vocês estejam morando juntos sem estar casado. Ele vai conseguir dar um jeito de amassagear o seu ego para que você vá embora dizendo: eu sou raridade. Eu sou raridade. Conhece a música, né? Raridade. Milhões de visualizações. Gente, se todos que ouviram aquela música acham que são raridade, não tem ninguém raro. É só questão de lógica. Então eles tentam adequar você, em vez de adequar você à fé cristã, eles pegam a fé cristã em algumas partes para que eles possam adequar você. Daí é onde que nós vemos os absurdos de carnaval gospel. Já viu? Não vou falar aqui na nossa cidade, que tem igreja, né? Mas bloco de carnaval gospel. Com a falácia de que vamos evangelizar. Mas tem um ano inteiro para evangelizar, que é no carnaval. Bloco de carnaval gospel. Balada gospel. Porque os jovens têm que ter o tuti-tuti, gente. Imagina, chega na igreja, música, aleluia, senta, pregação. Quem que aguenta? Tem que ter. Carnaval gospel, baladinha gospel, namoro gospel. Sabe o que é o namoro gospel? Eles apenas dizem assim, olha, contando que vocês dois estão indo à igreja, estejam vindo à igreja, não tem problema não, continua fazendo tudo que vocês fazem lá, mas façam para Deus. Sabe qual que é o fim? Do carnaval gospel, da balada gospel e do namoro gospel? Inferno gospel. Ah, vai ter um monte de crente nesse inferno. Pode ter certeza. Deixa ao final. Você precisa entender, você jovem, se você tem relações íntimas com a sua namoradinha, você precisa parar. Não há outro caminho. Essas são coisas que foram prometidas apenas para os casados. Antes, de forma alguma. Se você, meu amigo, meu irmão, tem dificuldades com pornografia na internet, você não pode ter internet. Ou se tiver, apenas com a esposa do lado, com o filho do lado, com alguém do lado. Jamais sozinho mexendo no celular. Crianças não deveriam ter celular, mas tem muitos adultos que também não deveriam ter.
porque não conseguem se controlar. Você, minha querida irmã, você precisa deixar de ser feminista. Não tem como você ser cristã e feminista. Não dá. Você achar que você é quem governa a casa. Porque a cultura que nós temos no Brasil é terrível, né? Tem uma série americana, My Wife and Kids. Minha esposa e as crianças. No Brasil, eles até mudaram, de acordo com a nossa cultura. Eu, a patroa e as crianças. Não chama sua esposa de patroa, mas nem de brincadeira. Ela não é. E você, irmã, não deve jamais assumir esse título para si. Não tem como você andar com Cristo e andar com essas coisas. Você precisa entender que perderemos coisas, teremos que deixar coisas de lado. Você não pode trabalhar todos os dias da semana dizendo que eu preciso, sendo que um dia é bíblico de descanso com culto a Deus. Este é um mandamento, ainda que você perca dinheiro. Você tem que aprender, você não pode ser cristão e trazer um monte de mágoa junto. Perdoar é um dos mandamentos que nós temos. Então, eu não quero adaptar você ao cristianismo. Eu não quero adaptar o cristianismo a você. Eu quero que você de fato entenda que você vai precisar deixar coisas, às vezes amizades, às vezes relacionamentos, para que você ande com Deus. Terceiro, vou ser bem curtinho aqui. Terceiro, comer com ladrões é diferente de roubar com bandidos. É comum um pastor dizer assim: pastor, mas Jesus comia com pecadores. Qual o problema? Dei para o barzinho depois da faculdade na sexta dizer: sextou. Jesus fazia isso. Eles dizem isso para justificar os seus comportamentos mundanos e ímpios. É assim que eles são. Aí então eles dizem: tá vendo? Pode pular carnaval, não pode exagerar, né? Eu não estou pegando perto do carnaval não, mas é que é uma festa bem nojenta, né? Convém falar bastante. E eles dizem isso: tá vendo? Pode, não há problema. Jesus comeu com os pecadores, Jesus estava com os pecadores. Então nós também podemos ir. Essas pessoas que dizem isso, ou elas têm um problema cognitivo, são burras mesmo, ou são maldosas, ou as duas coisas juntas. Assim são os falsos. Eles são safados. Sentar-se com pecadores para evangelizar, meu irmão, é diferente de você assaltar uma loja a mão armada para estar junto com um bandido. Você imagina? Puxa vida, eu preciso evangelizar o cara. Os caras vão assaltar um banco. Cara, oportunidade deles verem que nós estamos juntos. Assalta o banco, depois fala: agora você tem que ir à igreja. Eu vim assaltar com você? Consegue imaginar um absurdo desse? Conversava com um rapaz uma vez, ao argumento que ele disse por pecado. Ele disse: pastor, é pecado tatuagem? Eu disse: é. Dei os argumentos para ele. Ah, mas o lugar que eu trabalho, se eu fizer tatuagem, eu vou me identificar com os jovens do trabalho. Aí tá. E para você evangelizar os gays, então, o que você vai fazer? E se a sua esposa quiser evangelizar as prostitutas? De boa. Não, daí pode fazer a tatuagem, chegado. Se você ir para esse caminho aqui, mas é apenas uma desculpa para a gente seguir o nosso coração carnal e pecaminoso. E não podemos dar a brecha para isso de forma alguma. Ter uma refeição com pecadores é diferente de participar de eventos totalmente pagãos. A Escritura relata isso. Paulo vai tratar disso. Põe ele, por favor, Samuel. Paulo começa a tratar do assunto, né, de cristão participar dessas festas totalmente pagãs, como carnaval, festa da carne. Olha o que Paulo diz. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não vos associeis ao demônio. A escola de carnaval, via de regra, homenageia São Jorge, né? Iemanjá. É como participar de uma festa dessa? Não dá. Os judeus, eles não achavam que os gentios podiam ser salvos. Jesus vem e diz: não, eles podem ser salvos. Devemos pregar a todos. Aí, então os pastores distorcem este mandamento de Jesus e dizem assim: não há problema você se tornar um pouquinho mundano para ganhar os mundanos. Não, não é isso que Paulo disse quando ele fala: fiz-me de judeu para ganhar os judeus, de sem lei para ganhar os sem lei. Não, absolutamente não. Essas igrejas mundanas, essas heresias,
elas crescem com a bola de neve. E se nós formos santos, diferentes? Lembra que as pessoas, elas reconheciam que Pedro era discípulo pela forma que Pedro falava. Pedro está negando. Não, eu não conheço Jesus Cristo. A moça disse, estava com ele. Por quê? O teu modo de falar te denuncia. Essa é uma autoanálise que você tem que fazer. Se as pessoas te acusassem de ser cristão, você acha que elas conseguiriam provas o suficiente para condenar você? Ou quando lá no seu trabalho você fala que você é crente, você pensa, você? O outro lá eu achava que era, você não imaginava isso. Que vergonha se isso acontece com a sua vida. Então eu e você precisamos ter o nosso testemunho, às vezes sem abrir a boca, mostrando que realmente somos filhos e filhas de Deus. Quarto, põe ali por favor, Samuel. Quarto princípio, um coração velho não recebe ideias novas. Repare, qual foi a acusação aqui em relação a Jesus Cristo? Mas calma aí, vocês não jejuam. Acredito que esse amava Jesus de comilão, glutão. Primeiro, que é mentira, Jesus jejuava. Lembra? 40 dias de jejum? Qual dos fariseus aqui jejuou 40 dias? Ninguém. Jesus jejuava. Agora, o que ele estava dizendo é o seguinte, olha, Jesus rebate da seguinte maneira. Tem como você jejuar em uma festa onde o noivo está presente? Tem lógica. Na festa de casamento que você vai, de fato, para comer. Meu irmão, e essas festas, antigamente aqui, não era nada comparado com as festinhas que nós temos hoje aqui. Era pelo menos uma semana de festa. Você imagina? Casamento, uma semana comendo. E alguém pagou para você comer uma semana, gente. Isso aqui é glória, né? Era assim. Então, Jesus vem e diz, olha, vocês entenderam errado o princípio do jejum. Basicamente, o que é o jejum? Primeiro, não tem nada a ver com esse negocinho que você faz aí. Eu vou jejuar de rede social. Ficar um dia sem ver o WhatsApp. E dar um mal de parque, tremedeira na mão, querendo ver o bendito negocinho lá, né? Não tem nada a ver com esse jejum. Jejum, Jesus diz que ele deve ser associado à tristeza, a momentos de dificuldade. Eu mesmo teve uma época da minha vida que eu jejuava toda semana. E depois eu fui entender, falei, nossa, mas não é este o princípio da Escritura. O jejum, ele era associado no Antigo Testamento a afligir a alma. Lembra do Yom Kippur, do dia do perdão nacional? Onde as pessoas de fato afligiam a alma. Afligiam a alma. E ficavam sem comer por conta disso. E a Bíblia dá alguns exemplos. Por exemplo, Josafá, eu coloquei ali, põe ele, por favor, Samuel. Josafá, ele jejua por livramento. Qual que é o contexto? Moabe e Amon estão perseguindo Josafá. E olha o que diz, 2 Crônicas. Pode pôr o próximo também, Samuel. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Medo, angústia, aflição, jejum. O livro de Esther, a mesma coisa. Em todas as províncias, escrevi errado ali, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Choro, lamentação, luto. Qual era o contexto de Esther? Os judeus seriam todos mortos, devido a um edito do rei. O que eles fazem? Eles vão jejuar e vão orar, vão chorar. Por quê? Porque eles estavam aflitos. Jonas foi a mesma coisa. Jonas vem e prega um sermão de meia dúzia de palavras, literalmente. Qual foi o sermão de Jonas para Nínive? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Meu irmão, só essa pregação. Só isso que ele falou. Fechou a Bíblia e foi embora. Diz a Escritura que todos da cidade jejuaram, inclusive os animais. O rei falou, jejum para todo mundo, vamos clamar por misericórdia para que Deus não nos mate, não nos consuma. Era para isso que servia o jejum. Eu acho que há dois meses, alguma coisa assim, nosso presidente, ele conclamou um jejum nacional por conta da pandemia, do vírus, aquelas coisas. Meu irmão, independente de você ter votado nele ou não, se você é cristão, este é um motivo sério para se jejuar.
não só apenas na nossa nação, mas todo o globo terrestre sendo afligido por uma pandemia. Então o líder da nação vem e convoca um jejum nacional. Esse tipo de jejum todo cristão deve fazer, obrigatoriamente, com exceção, é claro, né, as mães que amamentam, então, quem realmente não pode ficar um período sem comer. É para isso que serve o jejum na Escritura. O Evangelho, ele é a boa notícia. E Jesus vem e explica para ele, calma aí, o meu povo está há anos clamando por salvação. E aí então a salvação chega, aí eu cheguei. Você quer que eles fiquem tristes? Não, essa não é a hora, o noivo está com eles. Essa é a hora de se alegrar, de comemorar, de festejar, e não de se entristecer. O Messias está aqui. É por isso que Jesus combate o jejum deles. E então ele dá duas ilustrações aqui para encerrar. Ele diz, olha, você não pega um remendo de roupa nova e coloca na roupa velha porque vai rasgar, ou você não pega um vinho novo e coloca em odre velho, porque se você faz isso, você rompe, né? O odre era tipo um saco de couro, pele de animal, onde se colocava vinho. Então, como não há outro paralelo na Escritura explicando a respeito disso, nós devemos tentar entender de acordo com o próprio contexto. Como assim? O novo aqui de fato é Jesus Cristo mesmo dizendo, olha, eu sou novo. Vocês estão tão velhos, com o coração tão endurecidos, que vocês não conseguem ver a novidade de vida que está diante de vocês. Não conseguem perceber. As atitudes de Jesus, elas provocaram um rompimento no coração daquelas pessoas. Literalmente, quando você coloca um vinho novo em outro velho. Eles não conseguiram perceber. Seus dogmas envelhecidos fez com que aqueles homens não desfrutassem do melhor. Jesus Cristo em carne andando diante deles. E o que isso tem a ver conosco? Absolutamente tudo. Primeiro, durante toda a nossa existência, nós vamos aprendendo e absorvendo coisas. Quer você medite nelas ou não. Somos o tempo todo cheios, bombardeados de informações, doutrinas e ensinamentos. Principalmente em relação à cultura e ideias contrárias à palavra do Senhor. Constantemente. Você sem perceber. Você é bombardeado, principalmente se você assiste Rede Globo. Você vai ser bombardeado de ensinamentos contra a fé cristã. Só que daí você pensa, mas calma aí, gente. Todo mundo faz. E você cai no pragmatismo. Meu Deus, todo mundo faz. Não deve ser errado. Então eu vou continuar fazendo. Daí você acha que é normal. Namoro missionário, né? A pessoa vai lá, busca a pessoa no mundo e traz para a igreja. Aí, pastor, trouxe uma vida. Você acha que é normal a mulher ser a chefe de casa? Você acha que é normal o filho chamar o pai e mãe de você e não senhor e senhora? Se você tem filho pequeno, meu irmão, ou até grande, se você é grande, tem pai, tem mãe, mas nunca chama de você, não é amiguinho seu pai e mãe. Não importa, sendo cristão ou não. Pai e mãe é autoridade, assim, Senhor, não se ore, ponto. Só que você acha que é normal. Uma vez, eu estou chegando para visitar a irmã lá, a mãe dela liga, fala, véia. Gente, meu coração quase parou. Véia? É que se fosse homem, eu tinha dado um rodo, viu? Puxado a rasteira, mas eu não fiz, porque era mulher. Acho que devia ter feito, era mulher, né? Como assim? Cara, que absurdo! Eu e você, nós ouvimos tantas mentiras que achamos que é normal. Daí tá lá. A crente acha que é normal. Põe o biquinizinho e posta foto lá no Instagram, Facebook, WhatsApp. É normal. Quem disse? Oh, o seu corpo tem que ser escondido. Não deve ser exposto para ninguém. Só que você tá lá, ai pastor, mas todo mundo aqui usa. Já ouviu a frase da sua mãe, né? Você não é todo mundo. Eu também digo a mesma coisa. Você não é todo mundo. Mude. É tempo de mudar. Nós ouvimos tantas mentiras e então, quando a gente ouve o evangelho verdadeiro, a gente fica em choque. Mas será que é isso mesmo? Só para você ver, eu estou encerrando. Você nasceu no Brasil. Se você não estudou a sério, ou não ouviu bastante a respeito de comunismo, esquerdismo, socialismo, você é esquerdista e feminista. É. Tenho certeza que é.
Porque assim todos nós somos formados. Olha uma mentira que sempre contaram para você, você acha que é a coisa mais normal do mundo, você que é mulher. Você já ouviu aquela história de que a mulher sempre foi oprimida? Sempre. Só faltava colocar uma bola de ferro nos pés escotada. Sempre a mulher foi oprimida. Quem disse? A Globo, CNN, esses esquerdistas, eles dizem. Já ouviu falar da Guerra de Troia? Homens brigando por quase uma década. Por conta de quem? Helena. Uma mulher. Assim é a história da humanidade. Ai, mas mulheres ganham menos. Já ouviu essa mentirinha também, né? É mentira. Acha para mim um lugar onde o homem e a mulher exercem a mesma função. E o homem ganha mais que ela. Olha, temos alguns irmãos aqui na igreja que são militares. Não interessa. Eu fui militar há 10 anos. A graduação, o soldo é o mesmo para todos. Preto, branco, homo, hétero, homem, mulher. Acabou. E pensa comigo. É só usar a questão de lógica. Mulheres ganham menos. Eles gostam sempre de dizer o seguinte: olha, na medicina é um absurdo. As médicas mulheres ganham menos que os médicos homens. Só que eles dizem isso de forma genérica. E de forma genérica realmente é uma grande disparidade. Mas se você analisar de forma específica, sabe o que você vai ver? Exemplo. Muitas das mulheres, a maioria, que é médica, elas não vão para especializações tipo cardiologia, cirurgia. Elas preferem seguir o instinto materno, ainda que sem pensar, da pediatria. E um pediatra ganha menos que um cirurgião. Via de regra é assim. Agora, se coloca numa empresa. Não, mas a mulher ganha menos. Você é patrão. E você precisa de 10 pessoas para trabalhar no computador. O homem ganha 2.000. E a mulher você pode pagar só 1.500, porque a mulher ganha menos. Essa é a falácia, né? Se você é patrão, você contrataria homem ou mulher? Só mulher? Claro. E por que os patrões não fazem isso? Porque ganham a mesma coisa, exercendo a mesma função. Só que são mentiras que são o tempo todo plantadas na sua cabeça. E, meu irmão, e olha aí, tivemos a reforma da Previdência. Nós, os homens, aposentamos com 65 anos. Mulher? Quantos? 62. Quem tira mais tempo de licença paternidade e maternidade, o homem ou a mulher? Mulher. E como assim? A mulher sempre foi oprimida? Hoje não é oprimida? Talvez o feminismo está trazendo opressão para as mulheres. Fala se não era bom, irmão. Antigamente, a mulher passava, você vê relatos de homens se levantando para a mulher passar, abria a porta do carro, pagava a conta. Agora vocês têm que rachar a conta. A culpa é do feminismo. Vai comer fora, vai pagar a metade. É mentira. Eu vi um vídeo há algumas semanas, né, que a minha querida amiga e irmã Marcela Brito mandou, de uma câmera escondida que fizeram com 2 atores simulando agressões entre homens e mulheres em praça pública. Daí tá lá, a primeira cena, as câmeras estão escondidas lá e o homem agredindo a mulher em público. Agredindo não de dar murro, né? Puxando cabelo, empurrando. Instantaneamente, era ele empurrar a mulher, puxar o cabelo dela, levantava 2 e vinha em cima dele. Ô, meu irmão, você tá louco? Na hora, já protegia a mulher. Você é louco, rapaz, chamar a polícia pra você. Vamos quebrar você. Nem conhecia a mulher. Instinto de defesa. E numa outra praça, fizeram a mesma cena, só que com a mulher colando o cara. Não tem lei Chico da Penha, né? São Maria da Penha. A mulher dando umas bicas no cara, dando uns tapão forte nele. Sabe o que os homens iam e faziam? Adivinha? Você é louca! Não vai ofender ele? Não, é nada. E rachava de rir. Uns pegavam o celularzinho, só filmavam. Ninguém falava nada. E a mulher era oprimida? Mentiram para você. Na cadeia, o que acontece com alguém que abusa de mulher, que estupra a mulher? Você sabe, né? Vira boneca.
Meu irmão, se no meio do crime eles têm a hierarquia de que não se toca em mulher, e você está aí, ai, graças ao feminismo, tem vários direitos. Você não tem nada, o feminismo só tirou o direito seu. Você aprendeu errado. Então, você fica durante anos ouvindo um falso evangelho, um falso ensino, e de repente você ouve esse tipo de coisa. Às vezes é o vinho novo, vem destruindo, de fato, o odre velho. Mas você precisa entender que este é o padrão da Escritura. Então você aprende a vida toda esses conceitos feministas, ainda que você nunca tenha lido Simone de Beauvoir, Betty Friedan. A Globo leu. E eles ensinam você. Então você ouve a vida inteira isso, e de repente você vem à igreja e eu digo assim: irmã, sujeite-se ao seu marido. Não o trate-o como um qualquer. Não brinque de ser a dona do lar. Você é uma auxiliar. Você me ouve falando isso, sabe o que você pensa aí na sua cabeça? E eu sei o que você está pensando? Pastor machista. É o que a Escritura diz. E prefira ser assim. É preferível você ter ali o marido chucro. O marido que às vezes a mão parece uma lixa quando vai fazer carinho em você, né? Nada contra você trabalhar no computador, ter a mão fininha, nada contra. É preferível, às vezes, ter aquele marido até meio chucro, mas que abre a porta do carro, que paga a conta, que põe o sustento dentro de casa, que trata você como a rainha do lar. É preferível ter este homem e você lavar a roupa dele, fazer comida para ele, do que o seu marido ser um Fiuk da vida que fica chorando lá no gramado e dizendo: ai, perdão, porque eu sou branco, sou hétero. Daí o dia que aparece uma barata é você que tem que matar a barata, irmã. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Para desfrutar de Cristo é necessário se humilhar. E é basicamente este aqui o ensino, um resumo dessas histórias. Humildade para saber que somos pecadores. E humildade também para olhar talvez para conceitos errados que você aprendeu durante toda uma vida. E dizer: eu preciso mudar. Deus me dá força. Amém, meus irmãos?